Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle, mãe da Lili Lala, e hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a minha Fivi. Então pessoal, antes de começar, só quero lembrar vocês aí de dar um like, tá? De se inscrever, confere aí se você não é inscrito ainda, se inscreva, curta, tá? Ajuda a gente e vamos lá. Quando eu e meu esposo nos casamos, a gente já tinha em mente sermos pai e mãe. Só que primeiro a gente priorizou outras coisas, né? A gente primeiro estudou, conquistamos as coisas que tinha que conquistar, enfim, toda aquela sequência, né? Pra tudo ficar certinho. Primeiro fazer as coisas importantes para depois ter os nossos filhos e eles estarem no ambiente preparado, organizado, né? Arquitetado, tudo certinho para eles mesmos. Só que aí quando chegou na fase de termos os nossos filhos, não vinha. E eu pensei, a gente tem alguma dificuldade, algum problema, então vamos procurar saber o que é. E procuramos, encontramos o problema, realmente, de fato, tinha esse problema. E aí foi onde começou a nossa luta, né? Para começar aqui, eu digo que a Fivi não é um caminho fácil, não é um caminho tranquilo, mas também não é o fim do mundo, não é nada impossível. Eu falo isso para você que às vezes está passando por essa situação, né? De querer engravidar, de querer ser pai, querer ser mãe. A Fivi é um caminho, gente, embora não é tão fácil, mas é o caminho, né? E a gente encontrou esse caminho e graças a Deus estamos vendo a realização do nosso sonho. Quando a gente ainda estava, né, nessa fase de querer tratamento, de querer termos os nossos filhos, engravidar, mas não tínhamos condições, porque a gente via a Fivi como um sonho muito distante, porque não é tão barato. Muitas pessoas falavam, nossa, mas vocês não vão ter filho, porque a gente não comentou assim de imediato para as pessoas que nós tínhamos, né, o problema de infertilidade, um agravante ali que dificultava a nossa gravidez. E então muitas pessoas cobravam, sabe, vocês não vão ter filho, vocês não têm vontade. E essa cobrança, essas perguntas, incomoda. Querendo ou não, incomoda, porque quando a gente quer, né, como que a gente vai explicar se a gente não quer entrar num detalhe? Então incomodava muito, né? E reclamavam que estava demorando, que a gente já estava ficando velho, que o tempo estava passando, e quando a gente quisesse talvez não daria mais tempo. E é verdade, né? Mas é uma questão assim pessoal do casal que incomoda quando comentam, quando perguntam, quando criticam, quando opinam. E a gente já recebeu também muitas críticas. Para quem não conhece a gente assim no mais particular, a gente é cristão, a gente é evangélico. E a gente já ouviu muitas pessoas na igreja, muitas não, mas algumas, mas com constância, né, falando, olha, Deus considera a família quando tem pai, mãe e filho, quando é só o casal, Deus considera um só, porque quando um casa com o outro é um, então um não forma uma família. E para ser família tem que procriar, tem que ter mais filhos, né, não pode ficar só o marido e a esposa e tal. E essas coisas incomodavam, porque a gente tinha a vontade. Se não tivéssemos, seria um problema nosso do mesmo jeito, ninguém tinha nada que opinar. Mas a gente queria, e a gente não queria ficar entrando em detalhes para contar a nossa situação, a dificuldade para engravidar. Então certas coisas a gente meio que engolia seco, deixava passar e pedia a Deus para que Ele entrasse nessa causa, né, nessa situação na nossa vida. Enfim, aí o que aconteceu? Decidimos procurar por ajuda médica. A gente sabia que só um tratamento de fertilização ia resolver o nosso problema. Só que a gente já tinha na nossa cabeça assim, ó, é um tratamento caro, é um tratamento difícil, e a gente não tem condição, tá muito longe da nossa realidade financeira. Na época a gente não estava bem financeiramente, quando o sonho de engravidar estava no pico assim, a gente não tinha essa condição. E aí veio aquela angústia, aquela tristeza, sabe, aquele clamor a Deus de Senhor, misericórdia, né, me ajuda, eu não sei o que fazer. E nós somos formados em pedagogia. Então Deus deu um estralo assim no meu coração e falou, olha, procura trabalhar na área, porque vai dar certo, né? Onde eu trabalhava, eu recebia bem menos do que trabalhando na escola. Então eu procurei entrar, né, aí no ramo que eu me formei, que é na pedagogia. Comecei a trabalhar na escola, o André também. E aí a gente começou a ter esperança, porque a gente conseguia o valor para fazer o tratamento, sem apertar muito a nossa vida em casa, né? As nossas necessidades, as nossas contas, nossos compromissos. Então a gente conseguiu ver essa luz. Mas voltando, antes disso, a gente procurou ajuda
no SUS, a gente foi procurar se a gente tinha direito, se existia essa possibilidade de fazer no SUS, mesmo sabendo que poderia ser demorado, né? Porque é muito diferente de quando você tá ali pagando para fazerem logo e quando você tem que esperar por ser uma coisa assim, gratuita. E aí a gente foi procurar. Quando eu fui fazer, tipo, toda a papelada, todos os procedimentos para entrar nessa fila, para tentar conseguir a FIV, o moço que me atendeu foi incrível. Ele olhou pra mim e falou: olha, você tem tantos anos, então ainda tá cedo de acordo com o SUS para te chamarem. Eles só chamam quando a mulher já tá numa idade perto de ficar difícil de engravidar. Então, enquanto você pode esperar, eles vão fazer você esperar. Então, vamos supor que daqui 5, 6 anos eles te chamem, ainda não é garantido. Quando ele falou isso, eu já pensei, nossa, né, o homem anima a gente, né? E assim, ele foi sincero, ele falou: eu te aconselho a desistir. Tem muita criança na fila de adoção, né? Tem muitas mães que não querem filhos, procura aí esse meio que é um caminho mais fácil. Mas eu não queria atalho, eu queria o meu caminho, eu queria o meu momento, eu queria a minha experiência, porque eu não queria simplesmente ter um filho para criar. Eu queria ter todo o processo. Eu queria ter os enjoos, o chute na barriga, ver ela crescendo, todos os sintomas que uma grávida tem. Né? É horrível, é terrível, ainda mais que o meu foi gêmeas, então dobrou, literalmente dobrou. Mas era o que eu queria, era a minha experiência, era uma coisa que só eu podia viver, ninguém podia fazer isso por mim. E eu admiro muito quem adota, quem pega uma criança e toma como seu, sabe? E deposita todo o seu amor. Isso é algo assim, sublime. Só que quando não é algo que a pessoa deseja, é como se fosse uma mercadoria. Então, como eu não queria adotar, eu não queria pegar uma mercadoria. Tipo, eu não tenho filho, deixa eu vir aqui pegar um filho, vai, deixa eu realizar o meu sonho. Não era assim que eu queria. Eu queria algo que fosse do profundo do meu coração. Coisas que só quem adota com esse sentimento entende a grandeza que é esse ato. E o meu sonho era ser mãe, ter o meu filho, sair de dentro da minha barriga. Então, eu não fiz esse ato, eu não fiz isso de adotar, porque eu estava me sentindo como se eu fosse ali no mercado comprar um produto, por não ser algo que estava vindo assim, com tanta veemência no meu coração. Então, eu respeitei isso. E eu admiro muito quem adota e quem tem como seu de uma forma tão incondicional, como se fosse pais naturais. Isso é lindo. Mas eu não conseguia me ver nessa situação. E depois que o moço me desanimou lá no SUS, né, eu pensei, não, eu tenho que continuar, por enquanto é o caminho que eu tenho. Isso antes de ir pra FIV no particular. E aí eu procurei conversar com pessoas que são da área aí, da política, né, pessoas que poderiam me ajudar, pessoas que poderiam, né, fazer alguma coisa que não estava ali no meu alcance no momento. Muitos tentaram me ajudar, mas infelizmente não conseguiram. Não sei se de boa vontade ou se foi só por educação que me receberam, que disseram que ia ver alguma coisa pra mim, mas resumindo, não consegui. Sou grata, né, pela tentativa, agradeço a Deus por eu ter ido atrás, porque é ruim você ficar sentada esperando as coisas acontecerem, né? Porque mesmo que não aconteçam, se você correu atrás, você tem isso na mente. Não, alguma coisa eu tentei fazer, eu não fiquei aqui parado esperando. E quando eu vi que nenhum caminho, nenhum recurso assim nesse sentido ia dar certo, eu conversei com meu marido e a gente falou: ó, vamos ter que ir para o tratamento particular. E foi aí onde Deus tocou no nosso coração de entrar na área da pedagogia, de trabalhar na escola, já que a gente era formado, não sei, mas a gente não tinha muito assim essa vontade de trabalhar na escola. A gente via como algo muito difícil de ter que fazer isso, mas assim, foi a coisa mais simples do mundo. Simplesmente fomos lá, né, fizemos concursos, passamos, fomos classificados, chamados nas escolas, começamos a trabalhar e juntamos o dinheiro para fazer esse tratamento. E aí eu penso, caramba, não foi tão difícil e eu ficava tão com medo de dar esse pontapé inicial, sabe? E Deus foi maravilhoso e as coisas foram fluindo, foram acontecendo, não foi fácil, mas Ele foi dando força durante o processo. E onde eu fiz? Eu fiz uma clínica muito assim, de Deus, né? Eu procurei umas outras para fazer consulta, só para tirar dúvida, conhecer o doutor. Foi terrível. Eles me desanimaram do mesmo jeito que o moço do SUS, só que de modo diferente, sabe? Então eu pensei, nossa, mas nem aqui no particular eles me esperançam, o que tá acontecendo?
Eu não sei se me julgaram por não ser tão assim, né, com tempo pra eles, então meio que eu fui atendida de uma forma bem superficial. Até que uma parente, né, falou, olha, eu tô fazendo esse mesmo tratamento e eu tô indo nessa clínica e é super diferente desse que você foi aí, que você falou que não gostou. E eu perguntei o nome pra ela. Qual clínica, pelo amor de Deus, que você está indo, me fala. Já que você tá gostando, pode ser que eu goste também. E ela me falou que é na Semear. Fica em Ribeirão Preto. É uma clínica, assim, super humanizada, sabe? Recebeu a gente com todo bom grado, com toda a educação, com todo o respeito pela nossa situação. Não fomos subjugados, não fomos tratados de maneira diferente daqueles que têm uma pompa mais, assim, de gente rica. E eu fiquei já feliz de imediato. E até o fim do processo foi isso que eu tô te falando. Foi uma bênção, é um lugar, assim, de Deus. Perguntam muito sobre valor, se é muito caro. Gente, assim, não é tão caro, mas também não é tão barato. Depende muito da sua condição financeira. Eu e meu esposo, como estávamos trabalhando na escola, o nosso financeiro melhorou bastante, então a gente conseguiu fazer de uma forma tranquila, de forma que não atrapalhasse as nossas responsabilidades na casa, as nossas contas, nossos compromissos, né, da família. Eu e ele. E assim, conforme você vai ter que tentar, por não ter dado certo, você vai ter que reembolsar tudo de novo. E depende muito do tratamento. Quem está querendo fazer fertilização in vitro com óvulos próprios é bem mais difícil, mais demorado, né? Porque depende muito aí da qualidade. Quando a pessoa vai para o caminho do óvulos doados, é um pouco mais tranquilo, porque já tá tudo no jeito, né? Eles já sabem lá que tá tudo certo, então eles vão só colocar na mamãe, na futura mamãe. E aí, no caso, a gente foi tentar com os nossos. E aí, o que foi bem difícil é porque demorou bastante, porque os meus óvulos já não eram tão novos, por eu não ser novinha, e o André, como ele tinha um problema da infertilidade, então meio que nosso caminho foi um pouco mais longo, mais demorado. A nossa dificuldade para engravidar foi porque o meu esposo, quando ele era criança, ele fez uma cirurgia na região, né, peniana, que comprometeu dele engravidar a esposa dele, a parceira dele. Eu não sei explicar direitinho como que foi, mas enfim, foi nessa região, fizeram a operação, ele tinha um testículo invertido, algo assim, e isso comprometeu, né, na vida adulta dele ser papai. Então a gente teve que ir para um caminho um pouquinho mais longo, que foi a FIV, mas como havia esperança, a doutora falou que a gente tinha essa chance, essa esperança de tentar. A gente foi e tentamos, não foi tão rápido, tá? A gente tentou 4 vezes, na quarta que deu certo. E assim, conforme vai passando os tratamentos e você não consegue positivo, você tem que ter o seu psicológico bem trabalhado, bem assim, fortalecido, sabe? Você tem que juntar sua fé, suas boas energias, sua esperança, porque vai desanimando. Você faz uma tentativa, faz outra, aí você não vê o positivo, isso meio que te frustra. Então você tem que trabalhar muito sua mente pra ter certeza que uma hora vai dar certo. Porque o que vai fazer você não conseguir é você desistir. Porque enquanto você tá tentando, uma hora você vai conseguir. Né? É um caminho que você tá cruzando que não é fácil, mas você vai chegar no destino. Só que se você parar no caminho, você não chega. Existe muita gente que pergunta assim, dói? Não dói, não dói. O que incomoda, pra mim, o que mais me incomodou foi quando eu tive que receber as injeções aqui em casa, na minha barriga, eu mesma tinha que dar, então como eu não tinha coragem, o André, meu marido, ele dava as injeções em mim. Só que ele não tem a mão levinha, né? Como a gente vê nos hospitais, nos postos, ele não tem essa mão leve, então doía muito. Por mais que eu pedia pra ele tomar cuidado devagar, ele também ficava tenso, não era uma coisa tranquila pra ele fazer, mesmo sendo em outra pessoa, então doía. Eu fui procurar saber em algum lugar que se poderiam me dar injeção, eu encontrei algumas farmácias que dariam, mas cobravam, então ficava muito caro. Eu pensei, vai de graça mesmo, eu sinto a dor rapidinho aí, mas o importante é economizar, né? E aí eu consegui tirar de letra essa parte aí. Mas o restante, a colocação do embrião em você, sabe? Os remédios, as outras coisas, exames que tem que ser feito lá, não dói, é uma coisinha que incomoda, mas não chega assim a doer. E isso foi tranquilo, tá?
e eles pedem muitos exames. Então, os exames que você puder fazer no SUS, se você não tem aí convênio, no SUS é mais tranquilo, você economiza uma boa grana. Então, tudo que eu podia fazer no SUS, eu fazia no SUS e levava lá para a clínica. Como eu falei anteriormente, eu tive 4 tentativas. A primeira tentativa já deu errado, eu nem tive positivo. A doutora falou lá no laboratório que os meus óvulos não evoluíram. Eles não desenvolveram, morreram. Eu tive bastante óvulos, mas nenhum vingou. Isso me frustrou bastante. E aí eu pedi, Senhor, me ajuda. Porque eu tava com tanta fé de primeira. A gente, quando começa uma coisa, a gente acha que vai dar tudo certo, né? Mas não deu. A segunda tentativa foi pior do que a primeira. Por quê? Deu positivo. A gente comemorou, a gente chorou de emoção, de alegria. A gente agradeceu tanto a Deus. E quando a gente foi fazer os exames certinhos para confirmar, né? Porque a gente tinha feito o exame de urina, né? O teste de gravidez de farmácia, deu positivo, e a gente foi fazer o de sangue e já tava assim, bem abaixo do que a gente esperava. Tava um falso positivo. E a gente fez um outro para confirmar e tava 0, não tinha nada na minha barriga. Ô, papai. Enfim, chorei, entristeci, pedi forças a Deus. E fomos para a terceira tentativa. Fomos para a terceira tentativa e negativo. Fiz o exame lá, nada. Eu até achei melhor porque eu não fiquei com aquela esperança, né? Igual da segunda vez, que teve positivo, mas depois deu negativo. Então já vi que era negativão ali, não tinha nada. Juntamos forças, juntamos dinheiro e lá vai a gente tudo de novo. Na quarta tentativa, deu certo. Na quarta tentativa, a gente fez o exame, o beta, a quantidade de beta HCG, que é o hormônio da gravidez, estava tão alto, que eu falei, André, a gente deve estar esperando gêmeos. Na primeira tentativa, eu coloquei 1. Na segunda, coloquei mais 1. Na terceira tentativa, coloquei mais 1. E aí, quando eu fui para a quarta tentativa, Deus começou a trabalhar no meu coração, sabe? Eu não queria gêmeos, eu não queria ser mãe de 2, ao mesmo tempo, pelo menos. Eu sonhava em ser mãe de mais, de 2 até 3, só que um de cada vez. Isso antes até mesmo de saber que eu não podia engravidar, né? Que meu marido tinha essa dificuldade. E aí, quando a gente foi para a quarta tentativa, eu pensei, se eu colocar 2, quem sabe vinga 1? Porque eu tô colocando de 1 em 1 e nada, né? Vamos tentar 2. E se vingar os 2, se os 2 der certo, pelo menos eu já vou ter 2. Não era bem como eu queria, mas é melhor 2 do que nenhum. E aí Deus foi trabalhando no meu coração, fazendo eu começar a sentir mais leveza nessa ideia de ser mãe de gêmeos. Porque a princípio eu não queria de jeito nenhum, eu tava tentando com um só, um de cada vez. E aí eu conversei com o André, né, meu marido, e falei, André, vamos colocar 2? E ele demorou, porque por ele a gente tinha colocado de primeira. E aí, graças a Deus, na segunda deu certo e vieram as 2, a Lili e a Lala, para completar a nossa vida, né, para completar a nossa alegria. Agora a gente é uma família completa, agora a gente é uma família feliz. E eu louvo muito a Deus por essa bênção, de tudo que eu já conquistei na minha vida, de tudo que eu já conquistei, elas são as maiores bênçãos, nada se compara a elas. Quem é mãe sabe, né? E papai também, que é mamãe e papai, sabe que os filhos são prioridade em tudo na nossa vida. Eles mudam assim, eles viram a chave da nossa vida de uma maneira que nem a gente consegue explicar. Tem gente que pergunta qual é a chance de dar certo, né? Já me perguntaram, Michele, é de primeira, de segunda? Como que funciona? Depende muito, vai depender muito aí da sua idade. Se você é mais nova, você tem mais chance. Então corre aí se você já acha que tá ficando numa idade mais avançada, né? O seu peso, a causa da infertilidade, né? Dependendo da causa também dificulta, ou é mais tranquilo de se fazer. A qualidade, aliás, do laboratório. Então procura um laboratório assim de procedência, um laboratório confiável, um laboratório que é bem falado, pesquisa, né? Não vai aí no mais barato não, pesquisa. Geralmente barato sai caro, né? E uma curiosidade aqui, 60% das pessoas, dos casais, conseguem o positivo a partir da terceira tentativa, né? Então, a maioria das pessoas, no caso, não conseguem de primeira ou de segunda, é a partir da terceira. A gente, no caso, foi na quarta tentativa, a gente já conseguiu.
Então tenha em mente assim, ó, eu vou fazer esse tratamento, talvez eu não consiga de segunda, deixa eu me organizar já para segunda. Não deu de segunda, já tô organizando aqui para terceira. Mas não desista, gente, não desista, porque uma hora dá certo, uma hora dá certo, tá? E quanto tempo que dura a FIV? Quando você começa a fazer o tratamento, Michelle, como que foi? Ó, foi assim. Em 15 dias eu já tava lá para transferir os embriões em mim. Assim que você começa, que você já tem que tomar remédio, né? Estimular aí o seu útero, tomar as injeções. Daí, 10, 15 dias no máximo, você já está pronta para voltar para o laboratório e inserir aí, transferir o embrião. Não é demorado. A gente pensa assim, nossa, comecei agora, lá pro mês que vem, no outro mês se der certo. Não, gente, em questão de dias, você volta pro laboratório e eles transferem o embriãozinho em você. E é uma experiência muito incrível, sabe? Você já se sente mãe na hora que você tá lá naquele lugar. Você ainda nem terminou o processo e você já tá sentindo aquela realização de ser mãe, né? De realizar aquele sonho. E então é isso, gente. O nosso sonho de ser papai e mamãe não foi fácil de realizar, mas graças a Deus deu tudo certo. E se você tem alguma dúvida, alguma coisa que eu não comentei, que eu não falei aqui e você quer saber, pode fazer a pergunta aí nos comentários que eu respondo, eu vejo e respondo sim, tá? Eu quero dizer pra você, tentante, mãe, pai, vocês que estão aí nessa busca, força, não desistam, vão até o fim porque vai dar certo. Né? A gente quando tá no meio do furacão ali, da turbulência, parece que as coisas não vão acontecer, mas acredita, Deus tá ali segurando na mão de vocês e tocando no coração de vocês para sentirem que vai dar tudo certo, tá? Não desistam, esse é o meu recado, porque eu percebi que eu só ia conseguir se eu não desistisse. Né? Conforme ia vindo os negativos, eu pensava, não, eu não vou desistir, eu vou me virar, eu vou conseguir esse dinheiro para fazer tudo de novo e uma hora vai dar certo. Uma coisa que eu não falei é, em média, quanto custa? Isso é uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo e lembrei agora nesses comentários finais. Geralmente, dependendo do pacote que você vai, né, comprar, do tipo do tratamento que você vai fazer, em média, uns 15 mil. Isso dependendo da clínica também, na que eu fui, foi em média isso daí. E conforme eu tive que fazer novas tentativas, eu tive que reembolsar, né, mais valores. Às vezes, variava um pouquinho menos, né, minha doutora super amorosa aí, me ajudou muito também nessa parte, então varia muito. Conforme você vai tendo que fazer mais tentativas, tem coisinhas que você já fez, ou ainda tem remédios, e aí você não precisa comprar, então o preço vai dar uma batidinha e vai ficar menos caro, né? Mais barato não dá pra falar, mas fica menos caro. E a média da minha fertilização foi essa, 15, 12, a primeira tentativa foi em média 15, as demais aí eu fui dando 12 aqui, 10, 9, porque como eu já tinha feito coisas que eu não precisava fazer de novo, eu não precisei pagar, né, pra fazer novamente. Mas depende também da quantidade de tentativas. Mas essa é a média, né? Pra você ver que não fica tão longe, não fica tão caro. E dá certo, gente. Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu vi que eu tava nesse mundo da FIV, tentando realizar o meu sonho. Na hora que eu vi minha barriga crescer, na hora que eu senti todos os sintomas de grávida, na hora que eu vi as minhas princesas no meu colo. Não tem dinheiro que pague, que compare, gente. Não tem. Então não tem nem como... Não dá pra medir, né? Nessas horas o dinheiro não significa nada, é nada perto da realização do sonho. E eu vou finalizar, né, mostrando esses quadrinhos. Eu tô no quarto das minhas filhas, da Lívia e da Laís. Sonhe e viva, né? Você tem que viver os seus sonhos, não fica aí se imaginando, se colocando imaginatoriamente no lugar que você queria estar, não. Levanta, se mexe, vai atrás, porque vai dar tudo certo e você vai viver. Você vai sonhar e você vai viver. Creia que vai dar tudo certo, tá bom? Não se esquece de curtir, de se inscrever, de fazer parte aí do nosso canal. Eu agradeço muito pela sua atenção e até a próxima. Beijos! Agora eu vou deixar aí, antes de finalizar mesmo, uma fotinha aí pra vocês verem das minhas filhas, tá bom? Elas não estão aqui, não dá pra mostrar elas foram passear na casa da vovó, mas aí vai ficar umas fotinhas pra vocês verem como são lindas, minhas princesas.
voltei rapidinho, gente. E no próximo vídeo vocês vão ver elas passeando no parque aqui na nossa cidade. Vai ser um passeio incrível em família e eu quero mostrar pra vocês. Agora é sério. Tchau!